Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto, que é um espaço de muito aprendizado sobre o trabalho das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Para você que já nos acompanha e já sabe, segue comigo o raciocínio. E para você que está chegando agora, vamos lá. Primeiro setor é o governo. Segundo setor, a iniciativa privada, as empresas. E o terceiro setor são as associações, as fundações, organizações religiosas, movimentos sociais, enfim, todos aqueles que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa e mais solidária. E a gente tem esse espaço aqui para que ele seja também inspiracional, para que a gente aprenda muito com os nossos convidados e que, quem sabe, a gente possa usar as dicas, as sugestões que eles nos passam aqui, que eles nos ensinam aqui, para que a gente possa usar também nas nossas organizações da sociedade civil, nos nossos movimentos sociais. Então, você é o nosso convidado para acompanhar mais uma super entrevista, que na verdade é uma super aula aqui no Conecta Terceiro Setor. Muito obrigada pela sua companhia e um pedido já para você também. Compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam saber ainda mais sobre o terceiro setor. Vamos ampliar essa corrente, fazer realmente uma corrente do bem. Nosso convidado de hoje, Márcio Black. Márcio, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Sou eu que agradeço, Débora. Eu acho que assim, a importância de iniciativas como essa, né? Eu acho que quanto mais a gente for capaz de formar as pessoas sobre quais são as dinâmicas, né, dos setores, não só do terceiro, mas também como eles se conectam. Acho que o nome é maravilhoso, Conecta Terceiro Setor. Que a gente sempre trabalha com a ideia de que o terceiro setor não caminha sozinho, né? Precisa o tempo inteiro se relacionar de alguma forma ao primeiro e ao segundo setor. Uhum. Então, para mim, é uma baita experiência poder estar aqui. Muito obrigada pelas palavras gentis. E o primeiro pedido que eu faço para os nossos convidados é que vocês se apresentem para a nossa audiência. Então, por favor, quem é o Márcio? Bom, eu sou o Márcio Black, tenho, tenho quase 50 anos agora. É, hoje eu estou como diretor de programas do Instituto Beja. Sou cientista político por formação. Venho de uma experiência de vida que eu acho que está muito conectada à maior parte da população negra, vem mais ou menos aí, né? Eu cresci numa comunidade muito pobre em Osasco. Consegui então fazer um trânsito aí, passando pela universidade, passando pelo ativismo, passando por organizações como a Ativo Setúbal, e outras de filantropia, e hoje tenho a oportunidade de estar aqui no Instituto Beja como diretor. E importante marcar, né? Eu acho que uma das poucas pessoas negras que ocupam cargo de direção hoje na filantropia brasileira. Mas vamos falar um pouquinho do Instituto Beja. O que é e o que faz? Bom, o Instituto Beja ele é uma instituição filantrópica, é uma filantropia nova no Brasil, né? Vamos chamar de nova, a gente existe há 5 anos. É um veículo de filantropia da Cristiane Sultani, que que quando se conecta, né, com o campo, entende que, por ser uma organização nova, o Beja tem uma certa plasticidade, uma capacidade maior de tomar risco, quando a gente olha para esse setor, né. Eu acho que é bom marcar esse lugar, né, acho que para a audiência talvez, de que a filantropia é terceiro setor, mas ela ocupa um lugar muito particular, né, porque são recursos privados. Então, quando a Cristiane Sultani ela se aproxima desse lugar da filantropia, ela começa a entender, assim, quais são os avanços possíveis que a gente pode empreender nesse lugar, né. Eu acho que a gente usa muito a expressão no Beja de como que a gente pode oxigenar a filantropia. Eu sei que às vezes pode parecer uma intenção arrogante do tipo: "Ah, vamos transformar o setor", mas não é muito nesse sentido. É no sentido de que transformações são possíveis. Se a gente está vivendo um mundo em movimento contínuo, quer dizer, se o mundo está mudando o tempo inteiro, as instituições do primeiro setor, do segundo setor, precisam mudar, assim como o terceiro setor também precisa se adaptar às transformações que estão em curso. E o BG tem essa vantagem, na verdade, de ser uma organização que surge no momento de transformação profunda da sociedade, né? Seja no Brasil, seja no mundo. A gente nunca viveu transformações tão radicais e tão rápidas quanto a gente vem vivendo agora. Então é isso, o Beija é uma filantropia nova no Brasil, que chega com essa intenção de dar uma oxigenada, né, de ajudar o campo a se atualizar. Eh, e é isso, tentando fazer de uma forma diferente do que da prática comum do setor, tentando achar quais são os nossos pares nesse momento.
Você fala, a expressão oxigenar o setor. Nesse tempo de existência do instituto, isso já se tornou uma realidade? Ou é uma constante diária? Olha, Débora, eu acho que assim, né, não é só o Beja que vai oxigenar o setor, eu quero Uhum. colocar a gente nesse lugar, eu acho que existem outras organizações tão recentes quanto o Beja que também tem essa plasticidade, né? Uma flexibilidade, uma capacidade maior para se ajustar às mudanças que a gente está vivendo. É, a gente consegue ver, talvez, hoje, olhando para a experiência do Beja, pela forma como a gente faz o Rent-making, né? Acho que pelos temas que a gente elegeu, nos temas dos quais a gente elegeu atuar, que nesse caso é a infraestrutura da filantropia, onde a gente olha para o nosso setor, em particular, e a filantropia se prova fazendo filantropia. Então a gente elege outros dois temas que a gente considera fundamentais para o Brasil nesse momento histórico que a gente está vivendo. Um é democracia, entendendo que sem um repertório, né, sem instituições democráticas fortes, é, a filantropia fica desfalcada e a sociedade civil também fica desfalcada. Então, eu acho que tem um jogo aqui que é importante considerar, por isso que a democracia é uma agenda fundamental hoje para o Brasil, e a gente tem os exemplos que agora que emergem, né, dos Estados Unidos, de como a filantropia foi um dos primeiros alvos, né, do atual mandato, em termos de redução de direitos democráticos. É uma filantropia fraca, enfraquece também a capacidade da própria sociedade civil de resistir, de construir alternativas, né? Então, por isso que a gente elege democracia como um pilar, um eixo programático importante. E o segundo é justiça racial. Entendendo que justiça racial, entendendo que, né, os produtos, né, os efeitos do racismo ainda tem uma penetração profunda na sociedade brasileira e que a justiça racial é uma agenda fundamental. Então é a hora que a gente também entende que a filantropia brasileira precisa manter recursos nessa agenda. Entendendo que democracia e justiça racial caminham praticamente juntas, né? Porque a Coalizão Negra por Direitos, eles trabalham com uma hipótese muito legal. Assim, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Não existe democracia plena que consiga conviver com os efeitos e as violências que o racismo produz. Então, por isso que a gente elege essas duas agendas. E aí, como a gente faz isso, né? A gente faz com apoios mais longos, a partir de pelo menos 2 anos, com tickets acima da média do ticket da filantropia brasileira. E também quem faz, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu falei lá no começo, na introdução, por exemplo, a gente consegue mostrar o nosso compromisso com a agenda de justiça racial, por exemplo, com a minha presença como diretor de programas. Eu acho que isso, entendendo que, por exemplo, se a gente olhar hoje para o conjunto, né? É difícil falar sobre todas as organizações filantrópicas, mas aquelas que estão no nosso radar, ou que estão no ecossistema no qual a gente está presente, eu sou talvez das 2 ou 3 pessoas que ocupam cargo de direção. E você não chegou agora no terceiro setor. Eu já tive no terceiro setor em muitas frentes, acho que é importante, eu começo, eu sei que pode parecer ingênuo, mas eu começo desde os meus 15 anos, eu atuo em movimento social. Então já tive movimento anarquista, adolescente com 15 anos, na época que eu cheguei a ter banda de hardcore, punk rock, essas coisas. Eu cresço, né, depois viro um ativista de cultura, então eu tenho assim, olha, fui produtor de festas de rua em São Paulo, passei pela Secretaria de Cultura, né, como um dos produtores de carnaval de rua, também da virada cultural, então tem esse ativismo na cultura. Depois eu posso dizer que eu passo por aquele ativismo mais profissional, que é quando eu vou trabalhar na Vaz, trabalhei no Nossas, na Minha Sampa, né, Minha Sampa que trabalha com direito à cidade, urbanismo social e tudo mais. E depois eu caio nesse lugar mais específico ainda, que é a filantropia, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar na Fundação Tite Setúbal. Aí é quando eu faço a minha entrada na filantropia. E uma experiência de vida que foi profunda para mim, foi assim, eu posso dizer que foi menos uma experiência profissional e mais uma experiência existencial, foi quando eu tive a oportunidade de passar pelo Instituto Peregun, que é o Instituto do Movimento Negro. A minha passagem pelo Instituto Peregun foi o que garantiu a ampliação do meu letramento racial. Porque por mais que eu seja um homem negro e tenha uma vivência de homem negro que venha da periferia, existem certos apagamentos simbólicos que acontecem, de fato. Então a gente se descola da nossa identidade racial por diversas razões. Existem intencionalidades e existem
fluxos que são naturais que nos colocam nesse lugar. Mas no Instituto Mergulho eu fui capaz de me reconectar com esse lugar. E aí eu consegui entender qual que era a minha tarefa na filantropia. Qual é a sua tarefa na filantropia? Eu acho que hoje uma delas é como que a gente transforma a sociedade brasileira. Quando eu digo qual é o meu papel, entender qual é o meu papel na filantropia, eu acho que é entender que a filantropia, e isso está muito conectado com a visão da Cristiane Sutani, por isso eu quero dizer, para mim, o meu encontro com ela foi um ótimo encontro, que a gente compartilha essa visão em relação ao poder que a filantropia tem, que é o de justamente alavancar novas experiências também da sociedade civil. E essas experiências, elas são negras, elas são femininas, e elas indígenas, e elas emanam dos territórios. Então foi preciso passar por essa experiência para entender de onde hoje, de onde podem emergir novidades, né, que podem realmente alavancar transformações na sociedade brasileira. Porque quando a gente olha para esse conjunto que eu falei, mulheres, negros, indígenas, a gente está falando de quase 75% da população brasileira. E provavelmente é o mesmo número das organizações da sociedade civil e movimentos sociais também, se não maior, Exatamente. né? Então ali promovendo lutas no território, são aquelas que sabem quais são as melhores soluções para os territórios nos quais atuam, para as populações com as quais elas lidam. E a tarefa da filantropia é justamente fortalecer essas iniciativas, né? Eu acho que é isso. Não tem muito como pintar melhor aqui esse quadro. Antes de chegar em como o acesso ao dinheiro, dar um passinho para trás e falar sobre o que esse movimento social ou essa organização precisa ter ou ser para estar apta a captar para o desenvolvimento institucional, vamos assim chamar, né. E antes dessa pergunta, já, conectando aqui, no teu olhar, o que é o desenvolvimento institucional nas organizações da sociedade civil? São duas perguntas bem bem difíceis de responder. Eu acho que, assim, diretores de outras organizações responderiam de formas diferentes a sua pergunta. Eu vou responder de uma perspectiva que é uma que a gente trabalha muito no Beija, assim. Eu acho que o desenvolvimento institucional de cada organização vai ser definido pela própria organização. Sim. Ela vai dizer o que ela precisa. Por isso que eu tô falando, existem formas e formas. Eu posso vir com uma definição do que eu considero desenvolvimento institucional, eleger uma série de habilidades que eu acho que essa organização precisa ter, mas ao fazer isso, eu vou estar, na verdade, quase que apagando um princípio que é o da especificidade Da da organização, né. organização e das comunidades com as quais ela atua e dos territórios nos quais ela atua. Então ela é que vai dizer para a gente o que ela precisa para se desenvolver. Então eu não tenho uma fórmula, eu não tenho assim, quais são as habilidades que uma organização precisa ter. O que a gente faz é, que organização que nos interessa, que organização está sob nosso radar nesse momento e que a gente acha que tem potencial de promover transformações no Brasil, independente do estágio em que ela esteja, de tempo de existência, experiências e por aí vai. E aí ela vai dizer para a gente quais são as habilidades que ela entende que ela precisa desenvolver para ser mais eficiente na atuação dela com os públicos com os quais ela atua e nos territórios nos quais ela atua. E aí vocês, para além do dinheiro, vocês também as apoia nesse crescimento institucional? Então, exatamente isso que a gente estava falando, assim, a Cris, ela trabalha ela sempre vocaliza isso, e o Benjamin expressa isso enquanto filantropia, que é a ideia do policapital. Então, o policapital o Beija pode apoiar financeiramente, mas o Beija também tem uma rede de acessos que ela pode abrir para essas organizações. Ela tem uma rede de parceiros que podem ou não estar disponíveis para essa organização. Existem outras possibilidades que estão colocadas. Existe o capital social, né, que a gente pode colocar à disposição dessa organização para poder promover um maior desenvolvimento das habilidades dela. Mas sempre a partir de uma escuta do próprio campo. Nunca vindo de cima para baixo. Essa que é a nossa, assim, pra gente, essa é uma regra inegociável, assim. Então, a gente vai escutar a organização, entender o que ela precisa, como ela está atuando e que tipo de recursos a gente pode mobilizar para além do financiamento que o Beija já faz. Isso pode ser um olhar, que pode ser aplicado também para as empresas que fazem investimento social? Esse olhar do respeito ao território? Eu acredito que sim, eu acredito que sim.
Eu vou ser bem honesto aqui. Eu não tenho nenhuma experiência em filantropia empresarial. Tá. O que eu sei é, as filantropias empresariais, elas têm, por estarem diretamente atreladas a empresas, elas têm mais limitações nesse sentido. Por isso que eu acho que, por isso que a gente trabalha muito na ideia de parcerias, né, e interlocuções dentro do próprio setor. Que é, as empresas eu realmente não sei quais são as limitações, como elas podem, qual que é a abertura e a flexibilidade que elas têm para fazer esse tipo de financiamento, de apoio. Mas quando a gente olha para as filantropias empresariais, eu acredito que elas têm uma flexibilidade maior, né? E aí temos esse Instituto Beja e outras organizações. Tudo isso que eu estou falando sobre o Instituto Beja não são características exclusivas da nossa organização. Assim, existem outras filantropias que estão mais avançadas ou mesmo estão muito próximas do que a gente faz, sabe? Que dialogam, que, assim, existem inclusive algumas que estão há mais tempo já fazendo isso e das quais a gente se nutre para propor o que a gente está propondo. Então, acho que existem filantropias que estão já trabalhando nessa perspectiva, e algumas delas, inclusive, conectadas com filantropias empresariais. Então, acho possível. Te ouvindo assim, existem outros parceiros, pares do Instituto Beja, mas a nossa carência social é gigante. Sim. Como lidar com eu não sei, mas assim, a partir, né, me corrija se eu estiver errada, o excesso de pedido e atender aos pedidos. Como que é essa relação de vocês entre dizer sim e o dizer talvez ou Ou não. não? Eu acho que tem esse lugar, né? A gente fala menos sim do que a gente gostaria. Isso é fato. A gente tá falando, então, tem que ter sempre muito cuidado, muita responsabilidade, porque assim, a gente presta muita atenção no tipo de organização que a gente vai financiar, qual que é o papel dela dentro do ecossistema no qual ela atua, quais são as redes que estão envolvidas. E um lugar que a gente tem trabalhado muito em relação a isso é que a gente tem também uma diretoria de parcerias. Então, essa diretoria de parcerias, ela vai trabalhar justamente com o quê? Quais são as parcerias possíveis que a gente vai abrir no campo que nos permitam ampliar a quantidade de recursos disponível para os ecossistemas com os quais a gente está conectado. Legal. Não necessariamente financiando as mesmas coisas que a gente financia, mas, de repente, financiando outras organizações que completam, né, ou atuam no mesmo ecossistema. Eu acredito que, assim, muita gente fala que tem pouco recurso de filantropia disponível. Eu sou da opinião de que tem recurso disponível. O que a gente precisa fazer é alocar esses recursos de forma mais inteligente. E para fazer isso, precisa ter um diálogo amplo no campo, né, estratégico, para entender qual que é a melhor forma de atuar em parcerias, né, seja financiando massivamente uma organização quando necessário, ou pulverizando esse recurso em diferentes organizações dentro de um mesmo ecossistema, cada uma delas cumprindo uma tarefa diferente, e por aí vai. O que vai evitar, inclusive, uma questão que é a da especialização, né? Quer dizer, garantir a especialização das organizações dentro de um ecossistema. Porque o que a gente tem feito hoje é quase como uma generalização, tá criando um perfil meio geral de organizações. Quase todas fazendo tudo. Porque elas entendem que é isso que os financiadores querem. Se as filantropias também operam de forma descentralizada, mas com uma estratégia em comum, a gente consegue também financiar essas organizações para que cada uma possa ser excelente no que ela já faz, né? Então por isso que a gente não exige nada, a gente não encomenda nada de organização. É para além, que é uma dúvida muito constante, né, do lado de cada das organizações, é para além da região sudeste? Isso é fundamental. Eu acho que esse é um grande desafio para todas as filantropias. Não que não existam, assim, existem. E esse é um desafio que a gente vem tentando furar esse bloqueio, né? Que eu acho que é como fazer com que o recurso chegue mais no norte e nordeste e mais, principalmente naquelas organizações que são subrepresentadas. Eu acho que tem esse lugar. Porque, assim, mesmo quando a gente olha para organizações, mesmo negras ou de gênero, algumas concentram recursos no sudeste. Então, a concentração, né? Fazer com que o recurso transite, principalmente sem o uso de intermediários, né, de organizações que captem e
de redistribuir esse recurso, eu acho que esse é o maior desafio que está colocado para a gente. Mas Porque hoje a gente entende também que as transformações vão vir daqueles territórios. O que está rolando hoje, saca, na Amazônia Legal, o que está rolando no Nordeste, basta assim, não precisa fazer o que a gente chama de field trips, esse tipo de coisa. Assim, basta conversar com as pessoas que estão trabalhando lá, a gente consegue entender a força que essas organizações têm e assim, e o quanto elas fazem com muito menos recursos. Então, o mapa está montado, acho que como que a gente se organiza para chegar e ser mais eficiente nessa entrega. A gente tem que pensar assim, a filantropia precisa operar também a partir de uma perspectiva, como agente político, porque também sim. precisa operar de uma chave de solidariedade política também Uhum, com essas uhum. organizações. E entendendo que ela já tem essa solidariedade. Né, assim, existem inúmeros exemplos de uma organização que recebe recurso e esse recurso ele é distribuído dentro da sua própria comunidade. Né? Então, quando ele vai contratar fornecedores, são os fornecedores do território dele. Né? Ele vai contratar as pessoas ali para trabalhar. Então, a gente sabe que esse recurso, geralmente, organizações de território, quando esse recurso chega, esse recurso ele é distribuído e capitalizado nos territórios onde eles atuam. E isso me faz te perguntar sobre rede. O teu olhar é de que o terceiro setor, ele é um setor que trabalha em rede ou precisa melhorar? Olha, eu acho que é sempre possível melhorar, né? Sempre, qualquer coisa. Se eu paro do pressuposto que, É verdade, mesmo que eu faça uma coisa muito bem, eu sei que eu posso melhorar. é verdade. É, eu acho que sim, acho que quanto mais a gente for capaz de trabalhar em rede, quanto mais a gente for capaz de abrir nossas estratégias, de compartilhar recursos, mais eficiente a gente vai ser na nossa capacidade de entregar e atender o maior número possível de organizações. Muito bom, muito bom. Nesses anos que vocês estão trabalhando, qual o número de organizações que já foram, beneficiadas por vocês? É isso que eu falei, né? O Beija, a gente está com um portfólio muito recente. Uhum. Então hoje a gente pode dizer que a gente está trabalhando ali com mais ou menos 30 e poucas organizações, quase 40, né? Que é isso. Sim. A gente tá, o portfólio tá super sendo desenvolvido agora. Mas que a gente tem muito orgulho dele, assim, da relação que a gente vem criando com com essas organizações. eh, e realmente entender que é um portfólio no qual, por meio do qual a gente faz uma aposta no futuro, né? Porque a gente entende que são organizações mais jovens, né, lideradas por pessoas mais jovens, em diferentes territórios do Brasil. Então a gente tem de financiamentos desde Roraima, né, de fundo indígena em Roraima, até comunidades do interior do Rio de Janeiro. Quando a gente senta, quando a gente faz uma escuta atenta dos territórios, Verdade. eu acho que tem esse lugar, que talvez seja, é muito importante marcar, assim. Quando a gente escuta esses jovens que estão atuando nos territórios, eu não estou fazendo um recorte, porque foram aqueles com quem a gente teve contato. Uhum. Você fala, são eles que vão transformar. Outra coisa que eu venho aprendendo, né, acho que da minha experiência no terceiro setor, tanto no ativismo quanto agora na filantropia, é de que ter esse lugar com muita humildade, assim. As transformações que a gente está fomentando, talvez a gente não viva para ver. Talvez eu não viva para ver. Talvez eu não veja acontecendo. E é por isso que a gente precisa apostar no futuro. Quem são esses agentes? A gente tem que apostar no que está rodando, nas negociações tradicionais, mas também tem que fazer uma aposta no futuro, porque eu acho que o maior desafio do terceiro setor, e aí eu falo no terceiro setor como um todo, é a capacidade de renovação. Essa capacidade de renovação, de novas organizações, de novos corpos ocupando esses espaços de tomada de decisão, de novas lideranças surgindo, porque quando isso acontece, novas perspectivas de mundo também estão colocadas, novas leituras possíveis de mundo. E ou sabe, porque senão a gente fica tentando achar resposta nova para problema velho, né? Existem realmente organizações hoje que, assim, elas têm uma visão, a visão de futuro que elas têm é a visão que eu compartilho, tá? Esse é o Brasil que eu quero viver. Eu gostaria de viver. Uhum. Eu quero ver pelo menos um pouquinho dele, assim. Tá. Mas tem, e aí a gente pode listar, não é uma ou duas, é uma série. E são sempre, e na maior parte das vezes, mulheres, negras, indígenas, de territórios que são subrepresentados. Márcio, das organizações que vocês apoiam, como que elas dão feedback para vocês do que elas estão fazendo com o recurso, né? A famosa mensuração de resultados, como é isso para vocês? A gente vem como eu disse antes, né, a gente tá super recente, a gente tá rodando os nossos ciclos de portfólio agora, o pipeline, né, de aprovação de organizações.
É, a gente vem testando formas de fazer isso. Hoje, a gente não pede nem relatório para elas. Hum. A gente está nesse nível, a gente está tentando operar nesse lugar. É, e aí o que a gente faz, na verdade, é estar mais próximo delas. Então, acho que o mais próximo a gente se entende enquanto um ator também do campo, a gente entende que a gente tem que circular e ouvir e ver o que as organizações estão fazendo, o que está circulando no campo. E ao longo do ano a gente tenta fazer pelo menos 2 conversas estruturadas com elas. Legal. Que é meio assim, no começo do ano, como vocês estão? O que vocês acham que vão precisar para esse ano? O que vocês estão planejando? Para entender como a gente pode entrar, apoiá-los, quando a gente fala de desenvolvimento institucional, como podemos apoiá-los para além do financiamento, do recurso financeiro com o qual a gente já apoia. É um pouco isso. Estou planejando isso, putz, tem outra organização aqui fazendo, putz, tem esse parceiro entrando que tá. Tudo fica visível, fica fácil pensar que parcerias acionar para apoiá-los. E no final do ano, que é onde a gente vai colher informações que a gente precisa para o nosso relatório eh, anual. Tá. Então, são os 2 momentos em que a gente faz escutas mais estruturadas. Mas a gente passa, ao longo do ano, estamos sempre abertos para ouvi-los. Né? Acho que sempre tem uma conversa que eles querem fazer, sempre tem questões que aparecem. Eu acho que está disponível nesse nível, o A tempo troca inteiro, é constante, então. sempre. A ideia é manter essa conversa regular. E como o Beija é uma filantropia pequena, entendo, pequeno em termos de tamanho, né? De filantropia muito maiores. Mas que o nosso ticket seja mais alto, a gente é pequeno em termos. Nosso portfólio nunca vai ser um portfólio muito grande, considerando o tipo de filantropia que a gente faz. Até para garantir realmente essa qualidade de acesso, de conversa e de proximidade. Mas com todo esse seu feedback de cientista político, de homem que está na liderança da filantropia brasileira, o que que você poderia dizer para essas organizações? E eu vou aqui fazer um recorte para de pequenas e médias organizações de pequeno porte, para que elas possam melhorar o dia a dia delas. E aí na questão de gestão, né, para que elas, sejam e saibam estar mais fortalecidas no seu próprio território, a partir de uma governança, a partir de uma boa gestão. Olha, eu acho que esse campo é um campo muito sedutor, né? Acho que a gente viveu uns ciclos aqui no Brasil já, de hiperfinanciamento de alguns temas e de algumas áreas. E a gente vê organizações crescerem muito rápidas. Eu acho que se eu fosse dar uma dica para organizações que estão chegando agora, que são disruptivas, que estão chamando a atenção, quer dizer, que estão conseguindo acessar financiamento de alguma forma, eu acho que é sempre assim, ter sempre muito cuidado com o ritmo de crescimento. Então. Cresce devagar, não perde jamais contato com a sua base. É realmente sedutor, não se permita ser seduzido. Assim, eu acho eu aqui dentro, né, dentro da filantropia, eu faço um exercício diário. Esse poder não é meu, isso é um poder da sociedade. Eu acho que quem tá ali nesse lugar também tem que ter muito essa consciência de que é muito sedutor, né, você tá nesse lugar super visível e todo mundo falando e todo mundo te ouvindo. Então eu acho que eu tô mais é sempre assim, crescer devagar, crescer no tempo certo, não por mais que talvez as condições materiais estejam colocadas para crescer mais rápido, Uhum. olha com calma, avalia o contexto, entende se o recurso é volátil ou é um recurso que tem permanência por um tempo, sabe? E nunca, 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 nunca perca a sua originalidade, nunca pense que você tem que moderar o que você fala ou a forma como você atua para agradar um financiador. Acho que essa é uma das piores coisas que uma organização pode fazer. E a outra é nunca, nunca perder contato com a sua base social, que eu acho que é o maior ativo que as organizações têm, é essa base pela qual ela é responsável. Então eu daria esses toques. Considerações finais da nossa entrevista? Na verdade, eu quero agradecer então, em nome do Beija pelo convite. E dizer que, assim, o Beija também, a porta tá aberta, quando precisarem, a gente pode conversar, né? Estamos disponíveis sempre que precisarem. E eu acho que é isso, né? A gente tá chegando agora. Pra gente é super importante ter experiências, em geral, de conversas com todo mundo. Porque é a partir das escutas que a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando e vai entendendo melhor qual que é o espacinho que a gente consegue ocupar também. No terceiro setor, que é o mundo, né? Quando a gente olha, a gente fala de Brasil e fala em terceiro setor, é um mundo. A filantropia é um negocinho aqui, né? É um estreitozinho que a gente tem. Tem muita coisa acontecendo e muita gente fazendo muita coisa legal.
Obrigada mesmo de Imagina. coração, obrigada mesmo. E obrigada a você também que esteve conosco em mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Viu só, uma verdadeira aula que nós tivemos hoje aqui com o Márcio. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na nossa próxima entrevista. Até lá!